O senhor mesmo acabou de dizer para a gente que toda a liderança política aqui do Amazonas recebeu essa informação com muito espanto, né? Sim, nós recebemos, os empresários receberam. O Centro das Indústrias, a Federação das Indústrias, receberam com muito triste, você vê. Não é uma pessoa qualquer, é o ministro da Economia. Se fosse um subordinado, um mal informado que desse uma declaração dessa, nós íamos ficar tranquilos, mas dessa declaração não tem como ficar tranquilo. É um posicionamento do ministro da Economia em relação ao que ele pensa do polo industrial da cidade de Manaus, do que ele pensa da sobrevivência do estado do Amazonas. Ele trata o Amazonas como um estado qualquer. Eles dizem assim, não, lá, como se nós não fôssemos da federação. Então, veja bem, além de antirrepublicano uma declaração dessa, ele não vê o Brasil como uma federação e nos imputa ainda a responsabilidade da crise econômica que o país vive. É uma forma muito fácil de se justificar a incompetência. Então ele foi inábil, irresponsável. Quando eu falo irresponsável, que é uma palavra bastante pesada para se falar do ministro da Fazenda, o ministro da Economia, é que ele inibe, veja bem, a implantação de novas indústrias no estado do Amazonas. Quem é que vem para Manaus fazer um investimento milionário de 40, 50, 100 milhões, se o próprio ministro da Economia trata a gente da forma como tratou? Ninguém. Eu, se fosse empresário, não faria investimento. Como é que eu vou fazer investimento local? Porque eu não tenho segurança nenhuma que eu vou manter essa competitividade. E aquelas indústrias que estão crescendo, principalmente no polo de informática, que querem expandir as suas plantas, nesse momento a Coreia está lá sabendo já disso, a China, todos os países que fazem investimento aqui têm notícia. Então, essa irresponsabilidade vai nos causar um prejuízo muito grande do ponto de vista da insegurança jurídica da instalação, e ele não dá nem para chamar de dissimulado, porque ele foi muito verdadeiro. Ele falou aquilo que ele pensa, ele não titubeou em se posicionar. Ele disse o seguinte, que, não, vamos reduzir o IPI, a Zona Franca é constitucional. Eu sei, o decreto 288 nos dá uma segurança jurídica no comparativo, mas é simples, se ele reduzir o IPI para importar uma televisão hoje, que você paga para entrar uma televisão de outros países no Brasil 30%, se ele reduzir o IPI para 15%, o polo de televisores em Manaus fecha. Não é simples, é só uma mexida. O senhor, inclusive, recebeu uma ligação, né, do ministro da Economia. Ele fez, né, qual foi a declaração que ele deu? Não, ele me ligou depois que ele viu a declaração de eu ter chamado de irresponsável, tentando se justificar, dizendo que tinha sido pego numa armadilha, pela Miriam Leitão, e ele se excedeu e queria que eu fosse porta-voz dele. Eu disse, não, ministro, eu não sou seu porta-voz. Da mesma forma como o senhor disse na Globo News, aquilo que o senhor pensou na Zona Franca, se o senhor mudou de opinião, fale o senhor pelas suas palavras. Foi quando ele disse, então vamos conversar semana que vem aqui e tal. Eu falei, eu não vou sozinho, se eu estiver aqui eu vou com a bancada, e o senhor publicamente, gravando um vídeo, o senhor vai ter que desfazer isso. Até porque o prejuízo que o senhor deu, do ponto de vista de novos investimentos para a Zona Franca, eu não sei se serão reparados a curto prazo e a médio prazo. Porque se o seu pensamento é esse, esperando os votos para a gente aprovar as reformas que o país precisa, e o senhor se justifica para a gente, creia que após essas reformas, o senhor pode tomar uma decisão diferente do que está falando hoje. Então, é uma situação de muita preocupação de todos nós amazonenses e principalmente dos trabalhadores que estão no Distrito Industrial. Por isso que eu disse que não queria ser o porta-voz dele. O senhor, inclusive, como presidente da comissão, né, que vai discutir essa reforma tributária, assim, deu a impressão de que o governo federal, né, ele como representante do governo federal, age meio com medo, né? Receoso. Não, eu acho que não. A reunião será talvez a semana que vem. Vamos aguardar aí os desdobramentos, correto?
Eu hoje liguei para o presidente do Senado e liguei para o presidente da Câmara, me posicionei duramente, é um compromisso dos dois em proteger a Zona Franca. O que nós temos que nos cercar é de apoio político. Até porque a nossa bancada é uma bancada pequena, apesar de unida, lutando ali, mas só são 8 deputados federais. Eu queria saber, senador, porque até então a gente teve uma série de reuniões, teve garantia do presidente, né, de que não iria mexer com a Zona Franca. E aí ele dá essa declaração. Como é que se posiciona a bancada a partir de agora? Vocês vão cobrar realmente essa resposta dele, que ele se expresse publicamente, retratando o que ele disse? Deixa eu te falar uma coisa. O presidente, na reunião de quinta-feira passada, ele foi muito franco. Ele disse, olha, eu não entendo de economia. Por isso que eu não vou discutir essa questão da Zona Franca com vocês. Mas a Zona Franca é constitucional, mas não é diferente do que o Paulo Guedes falou. Peraí, não é não é mudar a Constituição. É mudar as alíquotas de IPI, de II, de outras alíquotas, você está me entendendo? Que causam problema para a gente. Não é reconhecer, até porque mudar a Constituição, o artigo 288, ele diz que nós temos vantagem comparativa. A vantagem comparativa nossa pode ser 30%, como pode ser 1%. Continuará sendo 1%. 1 é maior do que 0. Então, não é essa a questão. A questão é o seguinte, o presidente, ele não faz um contraponto ao ministro da Economia. Não faz. O ministro da Economia, quando diz que a economia vermelha é vermelho, todo mundo baixa a cabeça para o Paulo Guedes. Esse que é o grande problema. E se vocês notarem, o Paulo Guedes ele tem as suas posições firmes, mas não admite o contraditório. Ele perde a paciência no contraditório. Então, todos na equipe do governo, todos da equipe da economia foram nomeados por ele. Porque o presidente Bolsonaro deu total liberdade para ele nomear quem quer que seja. Então, nós temos esse tipo de problema, que não há um contraditório. Era diferente quando você tratava com presidentes que sabia não só da importância econômica e preservação florestal, que fazia o contraditório. Agora não há esse contraditório. Mas eu continuo acreditando na palavra do presidente Bolsonaro. Eu espero que ele mantenha aquilo que ele falou. Mantenha a competitividade nossa. Semana que vem reunião, então. Eu espero que a semana que vem o ministro Paulo Guedes possa se posicionar, não para mim. Eu não quero essa vaidade para mim, tá certo? Não adianta eu me alvoroçar dizendo que eu sou o salvador disso, não sou. Eu estou fazendo meu papel como parlamentar no estado do Amazonas. Mas eu alertava isso ao povo amazonense na campanha do ano passado, quando eu fui candidato ao governo. Que todos se negavam a discutir reforma tributária e desoneração. Eu cansei de tentar puxar essa discussão, mas essa discussão não valeu para a eleição. Era uma discussão que não era política e econômica, era outra discussão que se travar no Brasil e no Amazonas. Agora, paciência, vamos continuar trabalhando e lutando para manter aquilo que nós temos aqui. Senador, obrigado.